seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje, sexta-feira, estamos encerrando, já caminhando para o término da nossa semana. Hoje, de um modo particular, é um dia de sacrifício. É um dia em que a Igreja nos convoca a oferecer os sacrifícios que nós podemos realizar em favor da nossa conversão e da conversão de todos os pecadores. O jejum, a penitência, a abstinência de carne, e toda a obra, de penitência que nós podemos realizar para que os benefícios da nossa penitência possam se realizar também na vida de cada pessoa que nós rezamos. Mas acima de tudo, acima até mesmo da penitência, está o amor misericordioso. Jesus hoje nos fala no final do Evangelho, se vocês compreendesseis o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Senhor nos chama a atenção para uma obra mais profunda, que não fica somente na superficialidade, uma obra mais profunda que é apoiada num amor que é verdadeiro, o amor misericordioso. Do coração de Jesus nós podemos compreender o nosso papel, a nossa missão no mundo. Devemos imitar o coração de Jesus. Devemos imitar o coração do nosso Deus, que é rico em misericórdia. O Evangelho segundo São Lucas nos fala, nos propõe que nós devemos ser misericordiosos como o nosso Pai do céu é misericordioso. E devemos experimentar e retirar do exemplo do próprio Senhor. Hoje, dentro do Evangelho, nós encontramos um contexto em que os fariseus e doutores da lei, ao olhar as atitudes dos discípulos, começam a questionar Jesus e os seus atos. Os discípulos estavam com fome e, passando por um campo de trigo, eles começam a debulhar as espigas de trigo com as mãos e comer, porque tinham fome. Mas era dia de sábado. A lei de Moisés, a lei dos antigos, proibia que se pegasse a foice e metesse a foice no trigo e colhesse com esse instrumento, aquele produto que tinha sido plantado. Se fosse dia de sábado, assim dizia a lei, vocês não podem pegar a foice para colher o trigo. E de repente os fariseus começam a questionar Jesus por causa da atitude dos discípulos de Jesus que tinham fome e com as próprias mãos pegavam, debulhavam o trigo e comiam. E por causa do endurecimento do coração, eles entram em contradição, porque de fato Jesus é Senhor do sábado. Ele é maior do que o templo. Ele é maior do que tudo. Ele é a razão da nossa existência. Ele tem poder sobre esta realidade. Aí nós podemos perguntar, mas Jesus ele era subversivo porque ele descumpria a lei dos antigos? Não, ele não descumpriu nenhuma lei. E nem favoreceu os seus discípulos para o descumprimento dessa lei. Porque ao pé da letra, era proibido meter a foice no trigo para colher. Não falava nada de colher e debulhar com as mãos. Isso para dizer que se fôssemos olhar, se os fariseus olhassem de fato ao pé da letra, perceberiam que Jesus e os discípulos não teriam descumprido nenhum mandamento, nenhum preceito da lei. Mas por causa do endurecimento do coração, que muitas vezes, e isso nos ensina, que nós devemos trazer dentro do nosso coração, trazer o nosso coração tão preenchido da misericórdia, que nós possamos olhar para o próximo, para o nosso irmão, com o olhar de Deus.
É claro que diante do engano, diante do erro, é missão de todos nós cristãos falar a verdade, ensinar a verdade e mostrar o caminho. Mas mostrar o caminho não significa a exclusão, nem levar o outro para longe, né, daquele caminho que pode trazer a ele a salvação. O Senhor quer reunir e não espalhar. E Jesus, então, para dar o exemplo para os fariseus, ele começa a dizer, falando do Antigo Testamento, né? Vocês não lembram o que aconteceu com Davi, quando ele estava em guerra, sentiu fome, junto com os seus companheiros, os outros soldados, entraram no templo, pegaram os pães que eram reservados aos sacerdotes. E mesmo assim, eles não contraíram nenhuma culpa, porque eles estavam com fome. Naquela ocasião, era necessário eles comerem para continuar a sua empreita, continuar a sua obra, eles estavam em combate. E do mesmo modo, né, se a gente pensa, a lei dos antigos, né, os preceitos que foram formulados, proibia que se andasse tantos metros. Mas para que o sacerdote estivesse no templo, ele caminhava com certeza muito mais do que aquele tanto. Era proibido fazer qualquer tipo de trabalho, mas mesmo assim o sacerdote preparava o pão e oferecia o pão como consagração e até mesmo o sacrifício do cordeiro. Era também um trabalho braçal, mas eles não contraíam culpa, porque ali eles estavam cumprindo, de acordo com a lei e com os preceitos, eles cumpriam aquilo que se devia realizar, que era o oferecimento do sacrifício. Que o Senhor hoje nos ensine com este Evangelho a ter um olhar diferente sobre cada realidade dos nossos irmãos, de todos os seres humanos, né? Um olhar que parte do amor, um olhar que parte da misericórdia. Porque, acima de tudo, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, diz o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.